Fala criativos, eu sou o Mem e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês e explorar todas essas atualizações que o ChatGPT proporcionou aqui para nós que somos designers, né? Eu tenho visto muitos vídeos que estão ali utilizando imagens e transformando-os em outros estilos, mas nesse vídeo eu quero ser um pouco mais específico e direcionar mais para a nossa área de design e como nós podemos explorar a ferramenta nova do ChatGPT 4 ao nosso benefício. E eu confesso para vocês, eu fiz testes aqui incríveis utilizando vetores, utilizando a criação de imagens e até mesmo de mockups que você pode estar utilizando nos seus projetos. Então você não pode perder, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. A ideia é simplesmente pegar o produto do cliente com banco de imagens e fazer com que a inteligência artificial gere uma imagem com o produto e com a referência do banco de imagens com a mulher. E o resultado foi surpreendente. Para fazer isso, eu fiz o seguinte: eu selecionei a imagem do banco de imagens junto com o PNG do Dantes que eu queria como referência e eu pedi com um prompt de uma forma bem simples. Uma imagem de alta fidelidade dessa mulher na sala, comendo esse donut de morango conforme anexo. Então esse foi o prompt que eu escrevi ali, né, para o ChatGPT gerar. E aí com esse prompt selecionado, esse foi o resultado. Criativos, o resultado realmente ficou incrível, né? A fidelidade que a inteligência artificial ela teve com a imagem, né, da mulher do banco de imagens, junto com a fidelidade também da imagem referência, né? E um outro ponto muito legal é que a inteligência artificial do ChatGPT, ela tem uma aplicação muito boa com as mãos, com os dedos, que é uma dificuldade da própria IA, né? Que a gente sabe que a IA tem enfrentado essa dificuldade já faz um tempo. E esse resultado, com essa perfeição das mãos, dos dedos e até mesmo a fidelidade com o banco de imagens e com o produto, é surreal. Realmente é de se impressionar. E aí, para explorar um pouquinho mais, o que eu fiz? Eu selecionei em PNG a caixa de donuts com alguns donuts desse cliente também em PNG, né? E aí, no prompt, eu escrevi da seguinte forma: agora, insira essa caixa de donuts em cima da mesa com o desfoque, mantendo a alta fidelidade da imagem. Então, qual que era a ideia, né? Manter ainda a mesma mulher comendo donuts, mas agora inserir essa caixa, né, embalagem ali com os donuts em cima de uma mesa. E o resultado foi simplesmente surreal. Dessa forma, a gente consegue ver uma pequena mudança ainda na fisionomia dessa mulher, né? Ela mudou um pouquinho ali a posição, mas a fidelidade do cenário em si ainda assim continua muito bom, né? Se você observar a mesa ali no fundo, né, com os detalhes ali da flor e de tudo mais, ainda continua muito fiel. Criativos, é tão incrível que até o Donuts, onde tem a cobertura ali com algumas estrelinhas coloridas, ele manteve a fidelidade, né? E o desfoque também que eu pedi que ele gerasse, você pode observar que no Donuts ali de chocolate, ele fez uma aplicação de desfoque. Então, realmente, o nível de detalhe que essa ferramenta, né, a IA do ChatGPT, ela aplica, é um nível de detalhe muito alto que realmente me deixou impressionado. Agora nós vamos para o segundo exemplo. A ideia era pegar um render, né, de um empreendimento. Então eu pensei em algo mais no segmento de lançamento imobiliário e utilizar esse render com uma imagem de um banco de imagens, né, de uma mulher. Então a ideia era fazer aquela montagem de referência daquela mulher com o empreendimento. E aí no prompt eu escrevi da seguinte forma: coloque essa mulher no cenário do prédio, deixando um close maior nela, desfocando atrás dela o prédio. Mantenha a alta fidelidade da imagem no formato wide. Então a ideia é simplesmente criar uma cena, né, utilizando a referência da mulher com a referência do empreendimento, do render no fundo. E o resultado me impressionou novamente, né? A alta fidelidade que essa ferramenta ela traz, tanto para os detalhes do empreendimento, quanto aos detalhes também da mulher, é absurdo. É absurdo. Eu abri essa resolução no Photoshop e é absurdo o nível da resolução. E não só isso, ele faz com que essa manipulação ela seja quase que perfeita, né? Talvez se a gente examinar um pouquinho mais de perto, a gente vai encontrar erros ali. Mas, gente, olha esse resultado. Essa mulher, o ângulo desfocado atrás,
né, a aplicação de iluminação, até mesmo ali do sol, do ambiente em si, né? É uma fidelidade muito boa e uma aplicação realmente profissional e que muda o jogo. Para quem faz campanhas publicitárias, para quem precisa desenvolver muitas vezes um key visual, né, conceitual relacionado com a marca, e muitas vezes a gente fica preso a bancos de imagens, né? Por mais que a gente faça manipulação de imagem e tudo mais, ainda assim a gente fica preso a bancos de imagens. E ter essa possibilidade de criar uma imagem que seja muito mais próximo daquilo que você está projetando para uma campanha, para uma construção, né, de brand, de marca, isso muda o jogo completamente, seja na questão de qualidade, quanto também a questão de velocidade. E aí eu não me contentei. Vou fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais as possibilidades então. E aí eu fiz o seguinte prompt. Mude a imagem de ângulo, de cena, mantendo a alta fidelidade da imagem. Então, dessa vez, a minha ideia foi utilizar a mesma fidelidade da imagem, seja da mulher quanto do cenário, porém mudar um pouco ali a cena, mudar um pouquinho a perspectiva, o ângulo da câmera. Não dei muitos detalhes, né? Mas falei de uma forma genérica. E esse foi o resultado que a inteligência artificial gerou para mim. E realmente é um resultado excelente. A diferença que teve de uma foto para outra é quase que imperceptível, né? A gente tem mais percepção dessa foto quando a gente consegue fazer essa comparação das duas. Não tô falando que é perfeito, né? Não tô falando que é uma continuação perfeita, até porque a gente sabe que muda alguns detalhes, mas ainda assim, na minha percepção, né, já utilizei muito Midjourney e diversas outras inteligências artificiais para gerar imagem. Gente, o ChatGPT realmente revolucionou aí com a geração de imagens. E aqui foi algo muito legal de fazer, porque a minha ideia era criar um mockup, né? Criar um ambiente perfeito para depois a gente fazer uma aplicação de mockup. Então eu utilizei duas imagens. Uma imagem era o próprio MacBook, né? Para a inteligência artificial entender qual que era ali o objeto em evidência para trabalhar com a aplicação do mockup. E a outra imagem era o cenário. Então, com essas duas imagens, eu fiz o seguinte prompt. Coloque o MacBook na imagem da sala, mantendo a alta fidelidade. Deixe em maior destaque o MacBook para ser utilizado como mockup. A imagem super realista, formato wide. Então, nesse prompt, né, eu trouxe alguns detalhes que são importantes e esse foi o resultado. Para mim, esse resultado ele mostra realmente a capacidade que essa inteligência artificial tem de não gerar uma imagem de forma aleatória ou um pouco próximo daquilo que você imaginava, mas de analisar realmente o prompt, analisar a referência, fielmente a referência, e construir uma imagem, como eu posso dizer, talvez de uma forma inteligente, né? Porque se você olhar a mudança que teve de uma imagem para outra, é muito pouca, criativos. Ele aqui manteve, né, a própria luminária, junto com um copo de água que está um pouco desproporcional, mas no Photoshop a gente consegue arrumar facilmente. E ele conseguiu evidenciar muito bem o MacBook, né? Porque a ideia era essa, trazer um destaque maior para o MacBook para uma aplicação de mockup. E aí vocês ficam imaginando, né? A dificuldade muitas vezes que a gente tem de encontrar um mockup que seja ali apto para a identidade visual que a gente está construindo, para o cenário e tudo mais. E você ter essa possibilidade de escolher o cenário ideal que você quer, com o contexto ideal que você quer, de luz, de sombra, de cores, de objetos, e isso faz com que você consiga trazer uma imersão muito maior nos seus projetos de brand, de identidade visual. E aí o que eu fiz? Eu utilizei a mesma ideia, né? Então peguei a mesma imagem e fiz o seguinte prompt. Agora troque esse MacBook e coloque um book de empreendimento conforme referência em anexo. Destaque para que ele seja usado como mockup. Mantenha a alta fidelidade da imagem. Então dessa vez eu peguei um projeto que eu já havia feito de um book de empreendimento, né? Coloquei na referência e pedi para ele inserir na imagem, substituindo o MacBook, né? E esse foi o resultado. Foi um resultado que eu gostei muito, né? Ele manteve muita fidelidade da imagem no fundo também. Porém, um ponto importante de observação é que eu percebi, né, que coisas que são muito detalhadas, ele não consegue ainda fazer essa construção. Por exemplo, ele fez ali o book do empreendimento, mas você pode reparar que os detalhes do logo, que são detalhes ali
muito minuciosos, né, a inteligência artificial ainda não conseguiu replicar, né? Então, qual que é o melhor caminho que eu vejo? Utilizar ali a estrutura base, e aí sim a gente faz o mockup através do Photoshop, e aí sim a gente faz essa aplicação aí da capa, do logotipo e tudo mais. Então, para comprovar minha tese que a inteligência artificial do ChatGPT 4, né, ela ainda não consegue pegar alto nível de detalhes, eu fiz o seguinte: eu peguei um logotipo que eu já desenvolvi para um lançamento imobiliário e eu simplesmente pedi para ele inserir esse logotipo, né, utilizando ali o anexo da referência, para ele inserir naquele book para analisar como seria o resultado, né, em questão de nível de detalhes. E esse foi o resultado, criativos. Foi muito próximo da marca, mas você pode observar que na elipse ali, né, no CE, ele trouxe ali algumas diferenças em relação ao logo original. Então fica a dica, a gente constrói o cenário, né, constrói ali o elemento que vai ser de mockup, mas realmente tudo que for utilizar, que for necessário um alto nível de detalhes, a gente faz diretamente no Photoshop. E esse aqui foi um outro exemplo também utilizando o logo, mas pedindo para o ChatGPT criar esse logo como se fosse uma letra caixa na parede, né? E esse foi o resultado. Novamente, a gente teve algo muito similar ao logo, mas ainda assim, né, em questão de detalhes que o logo tem, o ChatGPT não conseguiu seguir a fidelidade. Agora, isso aqui foi muito interessante, porque eu pensei, bom, se a gente está conseguindo gerar imagens, fazer diversas outras coisas com nível de detalhe às vezes muito alto, por que não a gente trabalhar agora com elementos, né? Elementos de vetor. Então, o que eu fiz? Eu fui no Shutterstock, peguei uma imagem de referência, subi no ChatGPT e criei um prompt mais simplificado. Eu escrevi o seguinte prompt: crie um selo seguindo a fidelidade dessa imagem em anexo. Altere sua cor para azul. Então eu peguei essa imagem, coloquei em anexo no ChatGPT e digitei o prompt. Esse foi o resultado. Foi um resultado da forma que eu queria? Não, mas ainda assim é um resultado válido. Porém, o que eu penso? Existem algumas questões no nosso prompt, porque ele está muito vago, né? Quando a gente consegue trazer uma informação maior no nosso prompt, a inteligência artificial ela consegue ser muito mais assertiva. Então, o que eu fiz? Eu utilizei o mestre dos prompts, né, que é do próprio ChatGPT também. Vou deixar disponível o link para vocês estarem utilizando. Eu subi essa imagem como referência e fiz o seguinte prompt para o mestre dos prompts: analisa essa imagem e cria um prompt para o ChatGPT criar uma imagem de alta fidelidade da referência em anexo, alterando apenas a cor do fundo do selo, deixando os outros elementos em branco. Então, com esse prompt, né, explicando aí para o nosso mestre dos prompts, ele gerou um prompt perfeito, ou quase perfeito. Porém, na versão em inglês, que é muito mais funcional para a questão de resultados, né? E criativos, eu subi novamente a imagem referência, porém agora com o novo prompt, e esse foi o resultado. O nosso selo agora está exatamente como o selo em referência, porém agora com a cor azul. E realmente isso me impressionou, porque com um prompt mais construído, a gente consegue mais fidelidade ainda, né? E o outro ponto, agora se a gente buscar uma referência de um elemento em vetor, a gente consegue criar, né, esse elemento em vetor, seja do Shutter ou qualquer outro site que é pago, né? A gente sabe o quanto é caro o Shutterstock, porém agora com a inteligência artificial a gente consegue gerar essa imagem excelente. E o melhor ainda, a gente consegue remover o fundo de uma forma bem simples. Basta você clicar, remova o fundo dessa imagem. Bom, agora para a gente fechar com ouro, né? Vamos explorar um pouquinho a criação de imagens no ChatGPT, principalmente imagens realistas que a gente vai utilizar ali de repente para projetos, para conceitos de marcas e tudo mais. O que eu fiz, né? Com o ChatGPT 4, eu digitei um prompt também bem básico, não com alto nível de detalhes, e escrevi da seguinte forma: uma imagem super realista de uma mulher de cabelo curto usando óculos redondo escuro, dirigindo um carro conversível em uma estrada ensolarada no Texas. A imagem deve ser cinemática no formato wide. E aí foi que realmente eu me impressionei pela qualidade, né? Pela forma com que a imagem ela é realista, porém, ainda assim ela veio
com alguns erros, né? Você pode observar que o carro parece que está meio parado ali no meio da rua. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um desenho, criativos, no Photoshop explicando o ângulo que eu queria que essa imagem ela fosse gerada, né? Como se a câmera estivesse naquele ângulo de frente com o carro. E o resultado foi esse. Quase perfeito? Quase perfeito. Né? Talvez ele tenha seguido um pouquinho a referência do desenho, não tenha considerado, não tenha ponderado ali a questão realista, né? Mas de uma forma bem simples eu consegui resolver isso. Basta você clicar na imagem e clicando na imagem você vai ver que existe um símbolo, né, de um brush, que é uma área para você selecionar e fazer a descrição daquilo que você quer ajustar. E o que isso prova para a gente, criativos? Isso prova que a IA do ChatGPT é uma IA inteligente, que realmente analisa o contexto da imagem e faz correções de formas intencionais. E não apenas gera uma imagem de forma aleatória, de acordo ali com o prompt que você novamente digitou, entendeu? E o resultado foi excelente, porque ele entendeu que a mulher estava no contexto errado da imagem e simplesmente ajustou da forma correta. E aí, para explorar um pouquinho mais a fidelidade, né, que ele tem de gerar outras imagens que sejam fiéis à imagem original, o que eu fiz? Eu inseri mais um prompt. Dei um zoom out na imagem, mostrando mais o carro completo, como se a câmera estivesse mais distante do carro. Mantenha a alta fidelidade da imagem. E é isso, criativos. Ele entendeu o contexto, deu esse zoom out, mostrando um pouco mais o carro de longe e um pouco mais o cenário, né? Você pode observar que ele deu um pequeno deslize ali quando ele fez, né, a questão da mulher com uma aparência um pouco estranha, mas isso facilmente a gente consegue corrigir através daquela ferramenta ali do brush, né, selecionando a área. E aí, para explorar um pouquinho mais, o que vem também nessa nova ferramenta é texto, né? A gente consegue inserir aplicações de texto de uma forma muito eficaz. Então eu inseri o seguinte prompt: mantenha a alta fidelidade da imagem, mas coloque uma placa na lateral da estrada escrito Welcome. Bom, a gente sabe que escrever textos sempre foi um desafio para qualquer inteligência artificial. E eu não me recordo de nenhuma inteligência artificial que consegue escrever textos de uma forma tão perfeita quanto essa do ChatGPT 4. Esse foi o resultado, criativos. A imagem se manteve com alta fidelidade, fez a correção ainda da mulher, quanto também a aplicação dos textos em uma placa escrito Welcome. E não acaba por aqui, criativos. Através dessa imagem, eu criei um novo prompt, pedindo para o ChatGPT criar uma imagem estilo animação 3D da Disney. Então ele simplesmente gerou uma nova imagem e esse foi o resultado. E com tudo isso nós vemos que realmente o ChatGPT 4 ele não tá para brincadeira, criativos. Ele veio para bater realmente de frente até mesmo com Midjourney, porém aí com técnicas, né, e até mesmo uma inteligência muito eficaz na construção de elementos, na junção de elementos, na criação de texto e diversas outras coisas que eu tenho certeza que ao longo do tempo nós vamos descobrindo também mais coisas. E aí, curtiu o vídeo? Faz o seguinte, deixa nos comentários aí a função que você mais gostou e qual você vai aplicar aí nos seus projetos. E em breve eu garanto para vocês que eu vou trazer mais tutoriais direcionados a outras aplicações utilizando o ChatGPT. Deixa aí nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo como esse. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.